Você já pensou em utilizar a sabedoria da natureza para te auxiliar nas suas viagens, nos seus movimentos, nas suas mudanças? Hoje eu vou ensinar algumas práticas que eu utilizo há muitos anos na minha vida e que me ajudaram muito a vivenciar as viagens com um pouco mais de conexão. E se você ainda não me conhece, eu sou a Gabi do Asas e Raízes, eu sou astróloga, terapeuta e nômade e eu já planejo viagens com auxílio da astrologia há muito mais anos do que eu trabalho com astrologia. Então eu tenho uma vivência muito ampla nesse planejamento de viagens com ciclos naturais. E hoje eu vou passar para vocês algumas dicas, um passo a passo que eu utilizo sempre quando eu tenho que planejar minhas viagens e até agora que eu vivo essa vida nômade, eu utilizo esse passo a passo para poder integrar minhas atividades com o céu e com os astros. Para vocês entenderem como a gente pode utilizar então essa sabedoria do céu para planejar nossos movimentos na Terra, eu vou explicar como funciona o calendário natural. Bom, a astrologia é um estudo que ela leva em consideração as estações do ano, o movimento que a Terra faz. Então a gente trabalha muito através da natureza, né? Dos ciclos da natureza. E nós, seres humanos, nesse momento da sociedade, e já há bastante tempo, né? Estamos utilizando um calendário gregoriano, que é um calendário feito pelo homem, portanto, não tem nada a ver com os ciclos da natureza. Infelizmente, a gente se desconecta muito da natureza conforme a gente vai utilizando esse calendário, porque esse calendário ele foi produzido, na verdade, pelo patriarcado, né? Em momentos onde tinha muita guerra e precisava de ação, precisava dessa mobilidade. Então esse movimento, ele não é um movimento natural, ele é um movimento para a guerra, para a ação. Trazendo esse movimento de uma maneira simbólica para a gente compreender, né, através da mitologia. Na mitologia grega, a gente tem dois nomes, né, e dois simbolismos que movimentam esses dois tipos de calendário. O calendário natural, ele também é simbolizado por Kairos, que é o tempo natural das coisas. Então não é aquele tempo, né, forçado ou aquele tempo imediatista que a gente preza muito nessa sociedade. É o tempo natural que as coisas têm que acontecer e que as coisas vão acontecendo. E o tempo de Kairos, ele está independente do nosso controle ou não. Já o tempo de Cronos é o tempo das habilidades reais, materiais, né? E dessas habilidades em que a gente vai vivenciando no cotidiano. E dentro dessa simbologia, qual a diferença desses dois tempos? O tempo de Cronos, ele simboliza esse tempo de ação. E o tempo de Kairos, ele simboliza esse tempo de qualidade, independente de quanto tempo seja, né? Que a gente tenha presença e qualidade nesse tempo. E para mim, tudo isso se conversa e começou a se conversar cada vez mais quando eu passei a viajar. Porque desde que eu comecei a viajar, mesmo quando eu não era nômade, eu fazia viagens de férias, eu percebia que nas minhas andanças, os viajantes que eu conhecia, as pessoas que eu conhecia na estrada, eles tinham uma necessidade de busca por esse tempo de qualidade, né? E é o que a gente mais vê hoje em dia, né? Principalmente nas pessoas que estão buscando um movimento menos tradicional na vida, é buscar esse tempo de qualidade, esse tempo de Kairos. Então as dicas que eu vou passar hoje são dicas relacionadas ao calendário natural e como a gente trabalhar esse tempo de qualidade mesmo vivendo nesse calendário gregoriano, que não dá pra gente deixar de viver nesse momento, que é o nosso tempo material, o nosso tempo de socialização, e a gente tem que pagar as contas, né? Então a gente não pode esquecer que também tem que viver nessa matéria. Mas sim, dá para trazer algumas coisas do tempo natural para a gente poder trabalhar e vivenciar, né, as coisas com mais qualidade. E o primeiro passo, a primeira dica que eu te dou é: relacione a sua viagem com um mês vigente, com o mês que você vai estar indo fazer essa viagem. Todo mês ele é regido por um signo, então a gente percebe que cada mês tem um signo que ocupa, né, um signo solar que ocupa aí a qualidade, a quantidade
do tempo desse mês. Claro que não é o mês inteiro, até porque a gente está falando de calendários diferentes, né? Então, o calendário gregoriano tem uma quantidade de mês diferente do calendário natural, mas a gente percebe que se ocupa aí uma grande parte do mês um signo solar. Então, quando a gente tem essa ocupação, isso quer dizer que essa energia solar está rondando aqui nesse momento. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou gravando esse vídeo aqui em julho, né? E julho é um mês regente, vigente do signo de Câncer. E o signo de Câncer, ele é um signo muito relacionado às questões de acolhimento, de emoção, de família, né? Então eu posso aproveitar, mesmo que nômade, né? Mesmo sem planejar a viagem para esse mês, eu posso aproveitar buscando questões familiares para trabalhar, buscando memórias afetivas, buscando lugares que me tragam essa sensação de acolhimento, buscando pessoas, né? Pode ser familiares, amigos, namorado, o que seja, que tragam essa sensação de acolhimento pra gente, né? E isso me lembra também o tempo em que eu não era nômade, eu planejava viagens de férias, e mesmo sem muita noção de que isso realmente era palpável para mim, né? Eu já tinha estudado bastante astrologia, eu estudava astrologia desde os 12 anos de idade, né? Então, eu tinha essa consciência de que era bom trabalhar com os aspectos, com os trânsitos do momento, né? Era algo muito empírico para mim. Mas eu gostava de planejar viagens para os meses de outubro ou dezembro, tirar minhas férias nesses meses. Por quê? Porque outubro é o mês de Libra e sempre que eu tirava férias e ia viajar, eu ia viajar sozinha e eu queria ficar em hostel, eu queria conhecer pessoas e eu queria criar laços, bons laços, enfim, melhorar minha comunicação. Eu sempre fui um pouco tímida, então para mim chegar no hostel eu ficava com um pouco de vergonha. Então eu gostava de melhorar esses laços e aí eu sempre gostava de tirar férias em outubro. E em dezembro, porque é o mês do meu aniversário e também é um mês em que as pessoas estão mais abertas, mais festivas, porque é o mês vigente de Sagitário, que é o meu próprio signo solar, e isso já me auxiliava a trabalhar questões solares na minha vida também, né? E trabalhava as questões de Sagitário, que é essa busca, essa vontade de viver, de conhecer novas coisas, culturas. Então, mesmo que eu ainda tivesse um conhecimento muito empírico sobre isso, era algo que eu sabia que fazia muito sentido. E vivenciar isso, de certa forma, me auxiliou muito nas minhas primeiras viagens, né? Então me deu mais confiança, me trouxe processos e objetivos dentro dessa viagem que fizesse mais sentido para mim. Então foi muito bom começar a planejar as minhas viagens, esses momentos, de acordo com o signo solar do momento também, né? Então, você pode olhar o signo que está nesse momento que você pretende viajar para conseguir entender qual é o arquétipo desse signo, o que ele pode trabalhar na sua vida, né? O segundo passo e um dos passos mais especiais que a gente pode trazer como dica aqui é planejar as nossas atividades dentro das viagens de acordo com a Lua. E por que isso? Porque o Sol, né, como a gente falou anteriormente, ele traz uma grande temática, um objetivo a ser trabalhado. Mas a Lua, ela muda de signo a cada 2 dias e meio. Então a gente tem várias oportunidades de trabalhar várias temáticas no nosso cotidiano. Porque a Lua, ela está mais próxima a nós, ela está mais presente nas nossas mudanças de humor, nas nossas mudanças de movimento, mudanças de atividades. Então a gente pode muito bem aproveitar tanto o signo que ela está passando, quanto a fase que ela está, para vivenciar essas atividades. Isso é muito legal porque por a Lua ela tá muito presente na nossa rotina, né, nas nossas atividades, a gente pode entender tanto as coisas que a gente pode melhorar, que essa Lua pode nos facilitar, quanto as coisas que podem ser desafiadoras e talvez, se a gente puder, a gente pode deixar para depois, pode deixar para outro dia, né? Tanto nas viagens quanto na nossa rotina normal, natural. Então, por exemplo, pegando o exemplo de uma Lua em Gêmeos aqui, a Lua em Gêmeos eu acho que é uma das piores luas para a gente organizar alguma coisa, para a gente fazer um planejamento.
Por quê? Porque Gêmeos, ele tem essa tendência a inúmeras informações e a nossa cabeça vai estar muito cheia, né? Ou a gente pode mudar de ideia toda hora também, isso pode atrapalhar o nosso planejamento. Então, não é um bom momento para isso. E se eu puder deixar para depois o planejamento, é melhor. Mas o que eu posso fazer numa lua em Gêmeos dentro de uma viagem? Eu posso me conectar muito com as pessoas, posso fazer várias amizades, posso treinar um novo idioma. Então sempre tem uma balança aí pendendo de coisas interessantes para a gente fazer ou coisas que sejam mais desafiadoras. E se a gente estiver um pouco conectado com esse calendário, a gente pode trabalhar da melhor maneira possível. E o legal de trazer a sabedoria da Lua para o nosso movimento é que, além dos signos, a gente pode aproveitar a sabedoria da fase que ela tá. Então, por exemplo, quando a gente está com uma Lua na fase nova, a fase nova é uma fase muito boa para a gente planejar, organizar. Então, a gente pode começar a fazer planejamento, fazer roteiro, é muito legal para estimular isso. Na fase crescente é a melhor fase que a gente tem para se movimentar, então pegar voo, pegar ônibus, fazer algum trânsito massa, é bem legal para isso. Já a fase da lua cheia é uma fase de relações, é muito legal para um date, é muito legal para conhecer pessoas, é muito legal para se relacionar dentro da viagem, né? Trazer mais movimento, cultura, emoção para nossa vida também. E a fase minguante é uma fase que leva a gente para dentro, talvez fazer um rolê mais sozinho, né? Ou ter um tempo para reflexão, para escrita, pode ser bem interessante. O terceiro passo, a terceira dica que a gente pode trazer aqui para o planejamento de viagem é ficar de olho nos trânsitos astrológicos. O ano inteiro, a vida toda, os astros estão se movimentando e esses movimentos eles trazem algumas consequências, algumas questões para a nossa vida, né? Alguma movimentação para a nossa vida. E aqui eu vou falar de dois planetas importantíssimos para a vida do viajante, que é Júpiter e Mercúrio. Mercúrio, ele é um planeta de movimentação rápida, de trânsitos, né? Ele fala sobre informação, sobre tudo que chega e vai embora muito rápido. Então ele também movimenta os nossos trânsitos diários, né? Os trânsitos rápidos. Então, quando a gente está pegando um ônibus para ir para algum lugar, quando a gente está pegando um voo, um barco, alguma coisa, quando a gente está realmente no trânsito para a viagem, né? Então, por exemplo, quando a gente resolve comprar um voo ou fazer alguma compra de trânsito que seja, a gente também está sendo regido pelo movimento de Mercúrio. Por isso, Mercúrio retrógrado é tão temido assim. Quando Mercúrio está retrógrado, a tendência, né, de um planeta retrógrado é que faça a gente repensar, né? Então, a gente parar para analisar e para pensar se realmente essa compra, esse movimento está correto, era para ser agora, está fazendo sentido para a gente. Se a gente tem esse movimento tão importante, de tanta coisa acontecendo na nossa vida, é importante ter esses momentos para repensar também. E Mercúrio retrógrado auxilia o viajante a repensar, né? Se está fazendo tudo certinho, repensar nesse movimento, ter um pouco mais de calma, que às vezes é desafiador, né? Porque a gente vive muito movimento, então quanto mais movimento, mais vontade de se movimentar. E Mercúrio retrógrado ajuda a gente nisso. Então, se você é viajante e está buscando ter mais conexão assistindo esse vídeo, e Mercúrio retrógrado, busque prestar atenção nas passagens, né? Se está comprando tudo direitinho, busque se atentar ao horário de voo, horário de ônibus, né? Não deixa nada passar, porque sim, às vezes a gente tem uns imprevistos, né, com Mercúrio retrógrado, e é melhor se atentar. Então, aprender o movimento de Mercúrio pode ser um indicativo também de como a gente pode se movimentar agora nesse momento. Incluindo também o signo que Mercúrio tá. Então, o signo que ele tá traz pra gente essa possibilidade também de entender como essa comunicação tá fluindo. Por exemplo, o Mercúrio em Câncer tem uma comunicação muito mais calma, muito mais tranquila, muito mais emocional, né? Então, ao mesmo tempo que a gente sabe que vai estar tudo um pouco mais calmo, a gente tem a tendência também a exagerar na emoção, na comunicação, tem interpretações um pouco erradas, então tem que ter paciência e Mercúrio nos ensina isso também.
Outro planeta também muito relacionado ao movimento, mas agora um movimento muito mais interno, muito mais filosófico, que traz pra gente o propósito pelo qual a gente viaja, é Júpiter. Júpiter, ele é o planeta regente do signo de Sagitário, né, que é um signo comumente envolvido nas questões de viagem, de busca. E ele fala sobre tudo aquilo que expande a gente, né, que leva a gente para o exterior, e viajar de certa forma leva a gente para fora, né? Então ele fala sobre essa leveza e essa expansão. Então, diferente de Mercúrio, Júpiter é um planeta que não é pessoal, então a gente não sente rotineiramente, né, rapidamente como a gente sente as mudanças de Mercúrio, mas ao longo do tempo ele vai trazendo aprendizados muito filosóficos para as nossas buscas, para as nossas viagens. Então, o signo que Júpiter está fazendo trânsito no momento, ele é um signo muito especial, né? Porque ele vai ditar o caminho que a gente vai levar para buscar, para viajar, para se expandir nesse movimento todo. Por exemplo, agora a gente está com Júpiter em Touro, né? E ele passa aí um aninho, até maio do ano que vem, ele vai estar em Touro, né? Então ele traz pra gente um movimento muito mais material, um movimento relacionado à natureza. Então as viagens mais relacionadas à natureza, com uma busca mais de conexão com a Terra, vão estar mais favorecidas por esse ano, né? Por conta dessa busca filosófica de Júpiter, tá? Então traz toda essa movimentação, tudo aquilo que a gente traz também como aproveitar o caminho, né? Então, Júpiter em Touro, ele tem uma mensagem muito clara de como a gente está aproveitando o caminho, né? Será que a gente está realmente aproveitando o caminho ou a gente só está indo para sabe Deus para onde, né? Então Júpiter pede para que a gente tenha prazer também pelo caminho. Quando Júpiter está retrógrado, a gente também tem uma vontade de fazer viagens mais internas, movimentos mais internos na nossa vida. Então, geralmente, nesses momentos, a gente está buscando reflexões maiores sobre essa busca. Por isso que Júpiter é tão importante para os viajantes. O quarto passo, a quarta dica, é um passo que eu sempre falo aqui, né? É um assunto que eu sempre trago tanto aqui no canal quanto no Instagram, nas aulas que eu dou, que é a astrocartografia. Não dá para falar de planejamento de viagens e também não falar dessa ferramenta de autoconhecimento que nos auxilia também a planejar nossos movimentos. Então, se a gente aprende mais sobre astrocartografia, se a gente aprende mais sobre essa técnica, a gente tem uma tendência a ter uma compreensão maior do que a gente vai sentir nesses lugares, em que temáticas a gente pode trabalhar mais com mais força, com mais favorecimento. Então, o mapa astrocartográfico ele é uma ferramenta ótima para a gente planejar essas viagens também. Quando a gente conhece a astrocartografia mais profundamente, a gente tem a compreensão do que esse lugar pode nos trazer de melhor, né? Do que a gente pode trabalhar melhor nesse lugar. Vou dar um exemplo pessoal para vocês, porque eu já tenho alguns vídeos aqui no canal falando sobre astrocartografia, então depois que vocês assistirem esse, já corre lá nas playlists e vê os vídeos sobre astrocartografia. Mas a astrocartografia, ela é uma experiência na minha vida também. Através do nomadismo eu consigo experienciar vários movimentos diferentes, várias linhas diferentes, consigo abranger mais, compreender melhor essas linhas a partir do meu movimento e da minha vivência nesses países ou nessas regiões. Então, por exemplo, eu tô aqui no Peru, né? Acho que esse vai ser um dos últimos vídeos que eu vou gravar por aqui. Mas eu tô aqui no Peru e o Peru sempre foi um grande sonho para mim, sempre foi um grande sonho conhecer esse país. E eu tenho uma linha muito especial aqui, que é a linha de Vênus. A linha de Vênus com o meio do céu. Vênus, ele é um planeta que ele traz uma inspiração absurda pra gente, principalmente se ela tá no meio do céu ou no fundo do céu, porque ela vai falar muito desse movimento de propósito ou da relação, da conexão que a gente tem com a Terra, com o lugar. Então, para mim, esse é um dos países mais lindos do mundo e que eu sempre mais tive vontade, curiosidade de conhecer. E ele é lindo mesmo, só que independente dele ser bonito ou não, para mim sempre foi mais, porque eu tenho Vênus aqui.
Então eu sei que os lugares aqui me inspiram muito, trazem muito criatividade para minha vida, busca expandir também o meu trabalho de uma maneira mais harmônica, mais bonita. Então, quando eu vim para cá, eu já sabia que eu poderia utilizar isso para aflorar esses processos, né? Não que eu vim com uma certeza de determinante do que ia acontecer, porque isso não existe. A astrocartografia não faz isso por nós, nada faz isso por nós, né? A gente tem que vivenciar as coisas com o coração aberto. Mas, de certa forma, eu já sabia o que eu podia trabalhar aqui de melhor para minha vida. Então foi bem interessante isso. E é possível também escolher destinos de viagem através dessa ferramenta, né? Então a gente pode trabalhar, buscar dentro da astrocartografia, escolher destinos de viagem que tenham a ver com o nosso objetivo também. Isso é bem legal para o planejamento. Só que eu não indico que a gente fique preso a isso, porque muitas vezes a gente vai para um destino que talvez não esteja tão claramente o objetivo dessa viagem, mas é possível que a gente vivencie o que a gente precisa vivenciar, o que a gente precisa trabalhar internamente. Então é legal para a gente ter uma consciência do que a gente vai sentir e das grandes temáticas que a gente pode passar, mas não é tão legal para a gente deixar assim o planejamento tão fechado. Então vá com o coração aberto, né? E busque outras possibilidades também, outras linhas que possam trabalhar vários aspectos na sua vida. E o quinto e último passo, a nossa última dica de hoje, é o planejamento através do mapa realocado, que também é um assunto que eu já falei algumas vezes aqui no canal e que ele é um complemento super importante para a astrocartografia. Porque muitas vezes a gente vai viajar para um lugar onde não tem essa linha astrocartográfica passando, né? E mesmo assim a gente tem que entender como funciona, para a gente entender também que grandes temáticas a gente vai vivenciar, como vão estar as áreas da vida conforme a gente for viajando. Então o mapa realocado ele é uma grande possibilidade da gente trazer também esse processo de olhar para as viagens com mais planejamento e com mais propósito. E se você assistiu todos os passos, agora você já tem uma boa ideia de como trazer a astrologia, trazer a sabedoria dos céus para o planejamento das suas viagens. Então eu te indico que você coloque isso em prática, mesmo que seja em pequenas viagens, viagens de final de semana. Tenta trabalhar isso através do sol do momento, através das atividades que você pode fazer com a lua do momento também, né? Buscar compreender um pouquinho mais dos trânsitos planetários, principalmente de Mercúrio e de Júpiter, para a gente ter viagens mais alinhadas com o nosso objetivo também. E se essas dicas te auxiliaram de alguma forma a trabalhar e a compreender mais as suas viagens através do planejamento astrológico, não se esqueça de se inscrever no canal. Eu estou sempre trazendo assuntos sobre astrologia, viagens, planejamento e possibilidade da gente ter caminhos mais alinhados. E me conta aqui nos comentários se você utiliza alguma dessas técnicas que eu passei hoje para planejar suas viagens. Um beijo, que seus caminhos estejam sempre abertos. Até a próxima!